Olá, queridos irmãos e irmãs, curso de Teologia. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os nossos profetas. Profetas que nós estudamos, que é uma disciplina de teologia bíblica. Nós já vimos todos os profetas anteriores ao exílio e eu já dei uma introdução para vocês dos profetas durante o exílio e a destruição do templo. E o primeiro profeta que eu quero ver com vocês, agora, nesse momento, nessa parte do curso, que é durante o exílio, é o profeta Jeremias. Famoso profeta Jeremias, também escritor, digamos assim, das Lamentações de Jeremias. Vamos lá então. Marco histórico. Um pouco do marco histórico sobre o profeta Jeremias. Jeremias nasceu no ano 645 a.C. em Anatot, perto de Jerusalém, no seio de uma família sacerdotal. No ano 598, Nabucodonosor se instalou às portas de Jerusalém. Foi levado preso ao rei parte da população. Em seu lugar, colocou Sedecias como rei súdito, subordinado às decisões da Babilônia. O novo rei, não considerando os conselhos de Jeremias, se aliou ao Egito para organizar uma rebelião. E foi acusado de traidor da pátria e de consumir a moral dos que se preparam para o combate. Aprisionaram e difamaram. No ano 587, Nabucodonosor se apresenta novamente em Jerusalém para enfrentar a traição de Sedecias. Incendiou a cidade e o templo, e o resto da população foi levada prisioneira. Jeremias foi tratado com respeito pelos vencedores e escolheu a permanência em Jerusalém, com os poucos que não foram ao exílio. Depois do assassinato de Godolias, Jeremias foi arrastado até o Egito por um grupo de rebelados que temeram as represálias daqueles que ocupavam o país. Ali seguiu exercendo seu ministério e morreu no ano 575. Portanto, Jeremias viveu... Quantos anos mesmo? Vamos fazer a conta aqui. Viveu 70 anos. Jeremias viveu 70 anos nessa época em que Nabucodonosor invade, mas ele foi respeitado pelos seus inimigos. Isso foi o marco histórico que nós vimos. Os aspectos literários do livro do profeta Jeremias. Muitas das páginas de Jeremias têm o sabor de um diário íntimo. É o escritor sagrado que melhor nos mostra sua personalidade e seu coração em seus escritos. Junto com São Paulo, né? São Paulo também faz muito isso. Mas Jeremias também, ele descreve bastante sobre a sua personalidade. Fala-nos de sua relação com Deus, de sua vocação, de sua fé e de suas dúvidas. E o faz com uma esperteza que nos impressiona. É impressionante como ele escreve, né? O estilo de Jeremias é muito bem feito, muito bem acabado. Suas passagens nos descobrem uma sensibilidade extraordinária que em certos momentos lhe levou ao desalento, ao desânimo em certo sentido. Mas sua própria angústia dá uma cor muito especial à sua maneira de escrever, a toda a sua vida religiosa e ao estilo de seu ministério. Portanto, aqui nós vemos assim de forma rápida o estilo literário de Jeremias.
Então, o marco histórico no qual ele viveu, no qual exerceu seu ministério, e algo sobre o seu aspecto literário, né? Como é a forma de escrever de Jeremias. Agora nós vamos ver a mensagem teológica e depois a mensagem espiritual de Jeremias. Esse é o mais importante, digamos, né, do livro de Jeremias. Aqui eu estou dando uma introdução, um resumão introdutório para vocês, com aquilo que é essencial sobre o profeta Jeremias. Mensagem teológica. Primeiro, ele fala dos casamentos de Deus com o povo no deserto, assim como Oséias também fala. Censura a idolatria como um mal incurável que leva ao afastamento de Javé. Então, Deus que vem ao encontro nessas núpcias com o povo, essas núpcias lá no deserto, mas ele censura a idolatria como um mal incurável que leva ao afastamento de Javé. Segundo aspecto teológico, é o pai do judaísmo em sua linha mais pura. Afirma que é uma lei gravada no íntimo do coração de cada homem, mas além das notas exteriores da aliança, propõe um conhecimento interior de Deus, fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então veja que Jeremias fala, esse é um aspecto bem interessante teológico dele, irmãos. Existe uma lei gravada no coração do homem. Aquilo que eu uma vez expliquei para vocês, a chamada lei moral natural. É lógico que depois vem a lei revelada, os 10 mandamentos, mas antes disso já existe uma lei moral natural, gravada no íntimo do coração de cada homem. Terceiro aspecto teológico, ele centra o messianismo em anunciar a volta dos desterrados à sua pátria. Profetiza que um descendente de Davi reunificará todas as tribos, como símbolo da salvação que Deus deseja para todos os povos e raças. Olha que interessante, ou seja, ele está falando de Jesus, né? Que vai reunificar todos os povos. É só o cristianismo que tem esse poder, irmãos. Está longe ainda de acontecer, mas é só o cristianismo que tem esse poder. Se todos os cristãos vivessem de fato, seria muito mais fácil, não é verdade? E quarto aspecto teológico, mostra uma nova aliança que se fundamenta na religião do coração. É uma religião que se fundamenta na religião do coração. Põe a vivência dos valores espirituais em primeiro lugar. Ele constata que o povo pratica o culto exterior, que venera a arca, que recorre ao templo, que oferece sacrifícios e que guarda o sábado. Mas o que Jeremias faz? Ele chama a atenção de quem que tem o coração ausente, sem amor. Pessoas que só praticam o exterior do culto. Por isso anuncia que Javé destruirá essas falsas seguranças. Ele transformará seu coração insensível de pedra em um coração de carne. O coração insensível de pedra do povo será transformado num coração de carne. Portanto, aqui nós vemos os 4 aspectos teológicos mais importantes. Casamento de Deus com o povo, censurando a idolatria. Afirma que o homem tem uma lei gravada no fundo do seu coração, a lei moral natural. Afirma que existirá um descendente de Davi que reunirá todos os povos. E também fala da religião do coração, não somente da religião do externo, mas que devemos viver a nossa religião com o coração, praticando com o coração. Vamos agora ver os aspectos espirituais
do livro do profeta Jeremias. Quais são os aspectos espirituais? São três aspectos, ou seja, a mensagem espiritual do livro. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, a mensagem espiritual do livro de Jeremias. Mensagem espiritual. A vida de Jeremias mostra como um dom de Deus. Mostra a fidelidade como um dom de Deus. A ação de Javé vai formando o seu profeta. Lentamente ele faz compreender que sua missão é obra divina e não do homem. Jeremias vive desprovido de todo consolo humano. Parece que seu apostolado não tem eficácia aparente e a falta de fruto exterior lhe conduz a aprofundar em sua vida interior. Ele fica incapacitado para buscar o templo, Jeremias 36:5, e descobre a religião pessoal em seu isolamento espiritual. Desenvolve assim a espiritualidade da aliança interior, da vida religiosa personalizada. O que significa tudo isso? Não tem templo, não tem como ir. O que acontece? Forma a religião. Não é que forma, desenvolve assim a espiritualidade da aliança interior. Ou seja, a religião não é necessariamente somente ir à igreja. Ir à igreja é importante. Porém, a verdadeira religião está em você praticar essa espiritualidade com o Senhor, na vida de oração, na vida de contato com Deus. É assim que Jeremias vive a sua religião interior. E de fato, né, irmãos? Na pandemia do coronavírus, quantas pessoas, né, que vivem a religião não fizeram essa prova? Não poderia ir à igreja, não poderia ir à missa. O que fizeram? Desenvolveram muito mais essa religião interior, ou seja, não tem o externo do culto, a igreja, não tenho a missa para ir, para receber a Eucaristia. Então, nesse isolamento, a pessoa foi desenvolvendo essa religião interior, que na prática essa é a religião que deve ser vivida, né, junto com a prática exterior, porque não adianta só nada praticar a exterior se o teu interior você não vive a tua religião. Não adianta nada, na verdade, não serve de nada. Ok? Esse é o primeiro aspecto da mensagem espiritual. Segundo, a carta de Jeremias a seu secretário Baruque nos ofereceu uma lição muito importante. Não se deve seguir nem adorar a outros deuses, ainda que esses sejam adorados por muita gente. Este ensinamento tem plena validade nos dias de hoje, né? Porque vemos infinitas pessoas seguir aos ídolos que fabrica a publicidade. Por mais que o mundo pregue uma coisa, por mais que o mundo seja atraente, e por mais que o mundo pregue prazeres e deuses, isso não quer dizer que nós temos que ir atrás. Não nos deixemos levar. Segundo aspecto da espiritualidade de Jeremias, Jeremias é também um modelo do justo que sofre. Foi incompreendido e ficou privado de qualquer consolo na vida. Chegou a maldizer o dia do seu nascimento. E, além disso, correspondeu-lhe falar em uma época difícil, em um mundo que ia desaparecer, ante um povo que parecia não ter cura de sua infidelidade. Então, Jeremias é o modelo do justo que sofre. O homem que prega a palavra e parece que não é ouvido. O homem que luta por Deus e parece que ninguém quer fazer aquilo que é o certo, né? Mas é o justo, incompreendido, porém sofre por nome de Javé e não se deixa abater. Portanto, aqui nós tivemos uma breve introduçãozinha, né, no qual eu vi com vocês o marco histórico no qual viveu o profeta, os aspectos literários do livro de Jeremias, a sua mensagem teológica,
e a sua mensagem espiritual. Agora, de uma forma breve também, eu quero mostrar para vocês quais são algumas características marcantes do livro de Jeremias. Quais são essas características? Quais são as características mais marcantes desse livro do profeta Jeremias? A maioria dos livros proféticos do Velho Testamento dá ênfase principalmente às palavras do Senhor, conforme reveladas pelos profetas, mas não na vida dos profetas em si. O livro de Jeremias é uma exceção. Além de incluir as profecias de Jeremias, o livro contém as informações biográficas sobre Jeremias e sobre a angústia emocional e mental que ele enfrentou ao ministrar em meio a tanta oposição. Isso nós encontramos em Jeremias 8:18, 9:2, 15:15, 27, 26, Jeremias 32, Jeremias 37 a 38. Então é interessante que ele não é só um falar das palavras do Senhor, mas também fala da sua vida pessoal, das suas experiências. Isso é bem interessante, irmãos e irmãs. O livro também trata da doutrina da pré-ordenação, que ensina que o Senhor chama as pessoas para cumprir certas responsabilidades e designações na mortalidade. Ou seja, como que é pré-determinado já para cada um, tem uma missão aqui na Terra. É lógico que isso é uma coisa que no cristianismo, hoje em dia, muito se discute, né? Será que realmente cada um tem uma missão? E se a pessoa deixar essa missão, o que acontece? Isso é uma coisa que é um longo debate. Mas enfim, aqui nós só estamos expondo aquilo que o profeta pensa. O Senhor disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre te conheci. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. O fato de saber que o Senhor pretendia que ele fosse um profeta em uma época difícil pode ter dado a Jeremias a força e a fé que ele necessitava para pregar a palavra do Senhor em meio à perseguição. Um tema abordado do livro de Jeremias é que, assim como o Senhor cuidou de seu povo quando eles passaram pela destruição, ele também os reuniria, restauraria e fortaleceria. Jeremias 31:28. Vamos ler essa passagem. Peguem lá a Bíblia, Jeremias 31:28. Então, Jeremias 31:28. Busquei aqui. Nossa, como eu estou ruim da vista. Precisando de óculos mesmo. E assim como velei sobre eles para arrancar, para arrasar, para demolir, para exterminar e para afligir, assim também velarei sobre eles para construir e para plantar, oráculo de Javé. Então nós temos aí essa passagem, né? Tema abordado de Jeremias. Em uma revelação registrada no livro de Jeremias, o Senhor disse que ele faria um novo convênio com o seu povo, significando o novo e eterno convênio do Evangelho estabelecido por Jesus Cristo durante seu ministério e restaurado nos últimos dias. Jeremias também profetizou que nos últimos dias o Senhor enviaria pescadores e caçadores para reunir Israel, um acontecimento que seria de proporção maior até mesmo do que a libertação dos filhos de Israel do cativeiro egípcio. Jeremias 16, 14 e 16. Jeremias, irmãos e irmãs, também fala bastante sobre a natureza pessoal do relacionamento do Senhor com os pensamentos dos seus servos. Os atos de serviço são inúteis quando não há devoção de coração e vida. As mudanças superficiais não têm proveito. É necessária uma renovação completa na vida espiritual da nação. Resumindo Jeremias, todo o seu livro. Isso aqui é bem importante que vocês
Preste muita atenção e fixem bem. Resumindo o livro do profeta Jeremias. Então, esse resumo assim, do 1 ao 6, do capítulo 1 ao capítulo 6, Jeremias prega durante o reinado de Josias e profetiza que Jerusalém será destruída por uma grande nação sem misericórdia. Certo, irmãos? Então, o tema do capítulo 1 ao 6 é esse. Jeremias prega durante o reinado de Josias e profetiza que Jerusalém será destruída por uma grande nação sem misericórdia. Dos capítulos 7 ao 20, Jeremias prega em vários lugares de Jerusalém, inclusive no portão do templo, usando várias metáforas para suplicar ao povo que melhore os seus caminhos. Do 21 ao 38, nós encontramos Jeremias pregando durante o reinado do rei Zedequias e profetiza que Babilônia conquistará Jerusalém. Aqueles que sobreviverem e forem levados para a Babilônia viverão no cativeiro por 70 anos. Nos últimos dias, o Messias retornará, reinará e reunirá seu povo. Aí depois dos capítulos 39 ao 44, Jerusalém é conquistada e muitos judeus são levados cativos para a Babilônia. Os judeus que permanecem em Judá rejeitam as advertências de Jeremias e confiam no Egito. Jeremias 45, Jeremias promete a Baruque, seu escriba, que o Senhor vai preservar a vida de Baruque. E Jeremias 46 ao 52, Jeremias profetiza sobre a destruição dos filisteus, moabitas, babilônicos e outras nações. Então, irmãos, essa é uma Quais são as características marcantes desse livro, conforme eu falei para vocês? Tá bom? Então, mostrei as características marcantes e mostrei ali um resumo do livro do profeta Jeremias. Ok? Olhem, podem ver esse resumo bem feitinho aqui que eu fiz para vocês. Agora nós vamos ver uma outra parte, que são os 4 períodos de Jeremias. Jeremias teve 4 períodos na sua pregação, na sua vida, digamos, como profeta. 4 períodos que nós dividimos desta forma. Agora, preste muita atenção que agora é bastante conteúdo, mas eu tenho certeza que vai dar uma visão muito mais profunda para vocês, para que entendam melhor o livro do profeta Jeremias. O primeiro período é durante o reinado de Josias, 627 a 609. Com apenas 8 anos de idade, Josias foi nomeado rei pelo povo da terra, expressão que indica a camada rural da sociedade. No início deste reinado, Jeremias proclamou um julgamento contra Israel e Judá, por causa de sua infidelidade a Javé e sua adesão a outros deuses, especialmente os deuses que garantiam a fertilidade da natureza, os chamados Baalins. Então esse é o primeiro período. No âmbito internacional, a situação política está mudando rapidamente. A Assíria, grande potência da época, se enfraquece cada vez mais. Josias, já maior de idade, aproveita esse enfraquecimento para realizar ampla reforma e procura tomar o território
que antes era do reino de Israel, Israel setentrional, e que pertencia à Síria, desde a queda de Samaria em 722. Josias deixa de pagar os impostos cobrados pelos dominadores e promove a reforma religiosa, na qual tenta eliminar todos os ídolos do país e estabelecer novo relacionamento social centrado na lei. Estranhamente, Jeremias não faz nenhuma alusão a esta reforma social e religiosa. Interessante, isso não aparece ali. Foi um período de prosperidade e otimismo, por isso Jeremias emite bom conceito sobre Josias. Jeremias 22:15. Foram escritos nesse período também Jeremias 2, 1 ao capítulo 4, versículo 4, e também Jeremias 30, versículo 1 até o 31, 37. Né? Então, o período de Josias, como Jeremias se comportou nesse período. Segundo período do exercício do ministério do profeta Jeremias. É durante o reinado de Joaquim, 609 a 598. Com a decadência da Assíria, queda de Nínive, outros povos entram no cenário. Citas, medos, babilônios e também os egípcios que tentam ressurgir depois de um período decadente. Com isso, a Palestina volta a ser palco de disputas políticas e militares. Josias morre em Megido, em 609 a.C., quando tenta impedir a incursão do faraó Neco, que procura deter o avanço da Babilônia. Neco depõe Joacás, que sucederá Josias, e coloca no trono de Judá o despótico Joaquim. O povo detestava Joaquim, e Jeremias critica violentamente esse rei. É dessa época o famoso discurso sobre o templo, Jeremias 7:1-15, que quase custou a vida do profeta. Vamos buscar lá Jeremias 7:1-15? Vamos ler essa passagem, Jeremias 7:1-15. Bom, eu encontrei aqui, mas não vou ler o texto porque ele é muito longo e aí vocês leiam depois com calma. É importante que esses textos que eu vou falando ali, irmãos, vocês vão lendo, irmãs. O professor vai explicando, mas como é uma aula gravada pela internet, nós não podemos também estar lendo todos os textos. Vocês já têm aqui os parâmetros para daí no estudo pessoal de vocês ir estudando. Isso daí quase custou a vida de Jeremias, irmãos. Quase. No começo de seu governo, Joaquim preocupa-se em construir um novo palácio. Exatamente no momento em que a crise econômica se agravava. Bom, acho que nós não precisamos nem falar muito do que acontece aqui no nosso país, né? Pois Judá estava obrigado a pagar tributos ao Egito. Jeremias denuncia o governo de Joaquim como ganancioso, assassino e violento. Jeremias 22, 13 e 19. Pois não cumpre sua função real de exercer a justiça e o direito e de proteger os mais fracos. E vai dizer ao rei que ele, quando morrer, nem merece ser sepultado, mas como um jumento deverá ser jogado para fora das muralhas de Jerusalém, pois ao contrário de seu pai, Joaquim, não conhece Javé. Imagina chegar e falar para o rei isso daí, que vai ser sepultado, vai ser jogado igual um jumento que nem merece ser sepultado. Isso é coragem, irmãos, em defesa da justiça, em defesa das coisas de Deus. Vocês teriam coragem, nós teríamos coragem de falar assim a peito aberto tudo o que nós queremos em defesa de Deus? Mesmo que seja para o presidente ou para quem seja nesse país, será que nós temos coragem de falar isso?
Essa é uma pergunta que fica no ar, não é verdade? Joaquim mandou queimar o escrito e prender Jeremias e Baruque, que se esconderam e não foram achados. Posteriormente, Jeremias manda que Baruque escreva tudo de novo e ainda acrescenta ao livro outras palavras. Jeremias 36, 27 e 32. Jeremias também luta para desmascarar os falsos profetas, que, segundo o profeta, falam em seu próprio interesse, fortalecem as mãos dos perversos para que ninguém se converta de sua maldade, seduzem o povo com suas mentiras e seus enganos, roubando um do outro a palavra de Javé. Jeremias estava com a razão e sua visão realista se confirmou. Em 598, o exército babilônio estava às portas de Jerusalém. Nessa época, o rei Joaquim morreu, provavelmente assassinado. Seu filho e substituto Jeconias, também chamado Joaquim, não teve tempo para nada. Após 3 meses, Jerusalém era invadida. Então o profeta, juntamente com parte da elite judaica, foi levado para o exílio na Babilônia em 597. Metanias, tio de Joaquim, foi instalado por Nabucodonosor II para reinar em Jerusalém. Jeremias apregoara que este castigo seria decorrente da ruptura da aliança. Em Judá, Jeremias só via rebeldia contra Javé Deus, levando o povo a maldades e crimes sem conta. Não havia o mínimo de conhecimento de Deus, que só é possível através da prática do direito, da justiça, da solidariedade. Os poderosos tramam sistematicamente contra o povo, todos buscam desesperadamente a riqueza e não há paz. A mentira domina, desde o ensinamento dos profetas à lei dos sacerdotes, levando o país ao caos. Todos se tornam inimigos de todos, impera a idolatria, o fim será trágico, segundo os capítulos 8 e 9 de Jeremias. E conclusão desse segundo período, Jeremias constata a ausência do direito e da verdade entre as pessoas comuns, Jeremias 5:1. Mas maior corrupção encontra entre os grandes e poderosos, que não agem mal por ignorância, senão por determinação consciente e persistente. Quanto mais a crise nacional se aprofunda, mais os líderes se recusam a encontrar soluções. Só procuram satisfazer seus interesses imediatos e deixam o país afundar. Diz Jeremias assim: eles cuidam da ferida do meu povo superficialmente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Em Jeremias 5, 26 e 28, são descritos os poderosos e suas armadilhas para apanhar o povo e escravizá-lo impunemente. Portanto, queridos irmãos e irmãs, segundo período, o período de Joaquim, e como Jeremias agiu e se comportou neste período. Terceiro período do ministério do profeta Jeremias, durante o reinado de Zedequias, 597 a 586. Zedequias assume o trono com 21 anos de idade para dirigir um Judá arruinado, com várias cidades destruídas e uma economia desorganizada. Se submete aos babilônios e se mostra indeciso.
Nesse momento surge uma disputa para determinar a identidade do povo de Deus, entre aqueles que foram para o exílio na Babilônia e aqueles que ficaram em Judá. Como Jeremias age nesse período? Jeremias se nega a participar de uma visão simplista, capítulo 24, e coloca o assunto dentro da política realista. Zedequias e a corte de Jerusalém são incapazes de salvar o povo do desastre. Por isso, os deportados ainda são os que podem trazer esperança, pois estão aprendendo uma dura lição. Essa ideia leva Jeremias novamente para a prisão. Pressionado por seus oficiais, Zedequias tenta armar uma revolta contra a Babilônia, que fracassa, conforme previsto por Jeremias. Jerusalém é sitiada pelos babilônios. Nesse momento, Jeremias também vê, nos camponeses, uma luz salvadora. Em 587 a.C., ocorre a segunda deportação para a Babilônia. E por último, o quarto período da ação ministerial de Jeremias no reino. O quarto período é depois da queda de Jerusalém, a partir de 586. Em 586, Nabucodonosor II resolve destruir Jerusalém totalmente. Incendeia o templo, o palácio, as casas e derruba as muralhas. Mas permite que Jeremias fique no país. Então o profeta vai viver com Godolias, ou em outras traduções, Gedalias, novo governador da Judéia. Já não tem mais rei, apenas um governador sob o comando de Nabucodonosor. Nesse mesmo ano, Godolias é assassinado por um grupo anti-babilônico, liderado por um descendente da casa real de Judá, Ismael. E o profeta Jeremias se vê forçado a fugir para o Egito, obrigado por Joanã, um dos comandantes do exército de Judá. Esse grupo passa a residir na cidade de Táfnis, cidade situada a leste do delta do Nilo, onde passa a repreender a idolatria que seus conterrâneos ali praticavam. Segundo o apócrifo Vida dos Profetas, escrito por um judeu da Palestina no século I, Jeremias foi apedrejado e morto por seus conterrâneos quando residia no Egito. Então, queridos irmãos e irmãs, esses são a história e tudo o que aconteceu em relação ao profeta Jeremias e tudo aquilo que tem a ver com o seu ministério e o seu livro. Ok? Espero que isso possa dar para vocês uma visão geral do livro do profeta Jeremias, aquilo que é o essencial do livro do profeta. Eu agora preparei para vocês alguns dos versículos que são mais conhecidos alguns versículos, deixa eu tomar uma água só um momentinho. Alguns dos versículos que são mais conhecidos do livro do profeta Jeremias. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta para as nações. Jeremias 31:3. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Está falando, obviamente, de Israel, de Jerusalém. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor,
e como um martelo que despedaça a rocha? Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Isso é interessante esse versículo, né, irmãos? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Desculpa, a garganta já bem ruim. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, esse é um pouco do profeta Jeremias. Lógico, poderíamos aprofundar muito mais, ver mais coisas interessantes, fazer uma exegese mais profunda, mas esse é o essencial, né? Isso aqui, se vocês têm isso daí, isso é o que vai importar, digamos, para o conhecimento geral daquilo que é o profeta Jeremias, daquilo que é o seu livro. Tá bom? A divisão, como eu dei para vocês. Na sequência, como sempre eu gosto de fazer, eu selecionei ali para vocês um pequeno vídeo para que vocês vejam de uma outra perspectiva o que é o livro do profeta Jeremias, o que é o profeta Jeremias, né? Na voz de outras pessoas explicando. Muito obrigado, espero que o conhecimento do profeta Jeremias também leve você a conhecer e amar mais a Deus. Amém? Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, tratando de alguns versículos bíblicos. E hoje, de maneira muito especial, a gente traz o livro do profeta Jeremias, que é, na verdade, um dos profetas que a igreja tem um carinho muito especial hoje, né? Principalmente os estudiosos bíblicos têm um carinho muito especial, porque é um profeta que fala a partir da realidade das pessoas, principalmente do seu tempo, mas não deixa, não poupa essas pessoas, como o próprio Deus pede, das suas fragilidades, dos seus erros e, no nosso caso, das nossas limitações. Por isso, eu escolhi o profeta Jeremias, ou melhor, essa citação, em que ele, falando às pessoas do seu tempo, principalmente aquelas pessoas que permaneceram na pátria por causa do exílio, ele fala, na boca dele, a voz de Deus, dizendo para as pessoas, olha, tudo aquilo que vocês passaram ou passam não vai ser, em hipótese alguma, maior do que o acolhimento de Deus. E isso não no sentido de poupá-los de qualquer sofrimento, não era essa a intenção de Jeremias, mas era de mostrar que, apesar dos sofrimentos, havia um Deus que os acolhia e os amava indistintamente.
em qualquer situação. Porém, uma das coisas chaves para Jeremias é o fato de Deus compreender isso, e a gente não pode deixar de mencionar isso no texto de hoje, Deus compreender isto, mas ao mesmo tempo de chamar a atenção dessas pessoas. Por isso o texto que nós escolhemos é justamente esse versículo em que fala da rudeza e de Deus em relação às pessoas, dizendo assim, olha, eu não vou poupá-los se isso for necessário. Poupá-los das correções necessárias para a vida pessoal. Se vocês precisam de um reconhecimento de alguma ação de graças, vocês assim terão. Se vocês precisam de um momento de ação de graças, vocês assim terão. Mas, ao mesmo tempo, isto não pode esconder as suas fragilidades e as suas limitações, porque quanto mais escondendo os nossos erros e fragilidades, a gente não chega por inteiro naquilo que a gente tem que chegar. É como se Deus, conhecendo o nosso coração, fosse nos provocando para aquilo que nós precisamos mudar. Veja que interessante isso. É uma provocação de Deus para que a gente mude as atitudes necessárias. E aí Jeremias sabiamente provoca essa reflexão naquelas pessoas daquele tempo, dizendo assim, olha, é muito importante que vocês reconheçam essa graça de Deus na vida de vocês. Vocês são conduzidos por Deus, amados por Deus, no exílio ou não exílio. Vocês são amados por Deus e, ao mesmo tempo, esse amor deve os ajudar a reconhecer quando é que as limitações em relação a esse Deus acontecem. Como essa limitação, às vezes, ou a sua fragilidade, pode ser, se você não tomar cuidado, maior do que a graça de Deus na sua vida. E é interessante que a gente sempre tem essa reflexão aqui. Em vários momentos a gente procurou trazer isso como referencial. Olha, a ação de graças de Deus, ela não pode, em maneira alguma, encobrir os nossos pecados. Em que sentido? Os pecados precisam, os erros precisam ser apresentados. Não como autoflagelação, mas para a gente perceber assim, olha, eles não são o referencial na minha vida, porque o referencial acaba sendo a graça de Deus. E aí eu acho que a gente não tem outra coisa a não ser se perguntar sobre isso. Como é que a gente vive isso, não é? O que é que plenamente acontece conosco que nos dá a possibilidade de sermos diferentes? Mesmo nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades, esses assuntos que a gente sempre traz aqui como referência. Independente de tudo isso, como é que a gente encontra e percebe a grandeza de Deus em tudo isso? Como é que a gente vê a manifestação dele? Se a gente olhar para aquele povo, naquele tempo para os quais Jeremias falou e escreveu, a gente vai entender que eles tinham uma referência de Deus, não é? Eles sabiam que queriam uma mudança na vida, uma compreensão diferente de Deus. Até então eles tinham aquele Deus que só castigava e que punia. E agora esse Deus que, mesmo dizendo que é rude, ao mesmo tempo ama. É bem diferente isso, não é? Você conhecer um Deus que só te maltrata porque você não é bom, você é criatura, você é servo, você não tem tanto valor assim. Diferente de você conhecer um Deus que, sendo rude, quando você precisa para corrigir as suas faltas, os seus erros, ao mesmo tempo ele te apresenta um amor incondicional. Eu acho que isso é fundamental para a gente. Para mim, como padre, principalmente no meu sacerdócio, nas coisas que eu vou fazendo, como também para você, na sua vida de trabalho, na família, na sua pastoral, onde quer que você faça o seu trabalho pastoral, perceber que isso pode ser uma referência e que você pode transmitir isso a outras pessoas. Eu acho que a gente não pode esquecer dessas dádivas de Deus, que às vezes ficam escondidas aí nas nossas reflexões. A gente fica uma coisa muito superficial, mas quando vai lá no dia a dia, a gente não se pergunta sobre isso e muito menos se preocupa em agir a partir disso. Então vale a pena a gente pensar nessas coisas. Deus pode, de fato, exigir um pouco de nós. Aliás, exigir muito de nós. Mas se Ele exige, é porque eu posso entregar isso a Ele. Se Ele exige, é porque eu sei que tenho condições de oferecer. A mesma coisa quando alguém vai nos ensinar alguma coisa. Se ela descobre o nosso potencial, ela vai até o fim das nossas forças e exigir que a gente faça aquilo que a gente pode fazer. Enquanto a gente não faz, ela não sossega sobre isso. Deus da mesma maneira. Se Ele sabe que eu posso ser bom, Ele vai insistir até que eu assim seja. Fique agora então com a nossa oração sobre as vocações. Ó Senhor, olhe os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, as pessoas consagradas e os missionários que anunciam o Teu Evangelho. Aumente neles o amor filial pela Igreja
nossa mãe. Transmita a ele os teus sentimentos, sentimentos de decisão, de empenho, de lealdade, para com a Igreja no serviço aos irmãos, e que eles apreciem sempre mais a libertação dos penosos trabalhos terrenos para viver a liberdade interior e também viver ao serviço dos outros. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta oração, a partir do nosso tema, ou melhor, do nosso mês vocacional, é para que todos aqueles que se declaram evangelizadores e anunciadores da Palavra de Deus sintam-se mais uma vez motivados e fortalecidos no seu ministério, seja na sua missão particular, na sua casa, na sua província, na sua comunidade, na sua paróquia, seja também nos lugares mais difíceis, nos grandes centros urbanos, nas grandes áreas de missão, seja nos rincões do nosso país, seja nas missões além fronteiras, tudo isso sempre pensando nestes irmãos consagrados a Deus. E a partir disso, que esta oração possa trazer a vocês muito mais do que essa motivação, muito mais do que essa ação de graça, mas de fato um fortalecimento da sua missão. Deus não desampara aqueles a que Ele chamou. Deus nunca deixa de lado aqueles que Ele ama. Por isso, receba com muito carinho a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um profeta que avisou sobre a destruição iminente de Judá durante os reinados dos últimos 4 reis de Judá. Ele foi rejeitado, desprezado e maltratado por transmitir a mensagem de Deus, mas no fim, as profecias de Jeremias se cumpriram. O chamado de Jeremias. Jeremias era filho de um homem chamado Ilquias, de uma família de sacerdotes. Um dia, Deus falou com Jeremias e disse que o tinha escolhido como profeta. Jeremias se sentia muito novo para ser profeta, mas Deus garantiu que estaria sempre com ele e lhe daria as palavras certas. Deus avisou a Jeremias que o povo era rebelde e iria rejeitar suas mensagens, mas Deus lhe daria força para enfrentar toda a oposição e perseguição sem desistir. A vida de Jeremias. Jeremias não teve uma vida fácil. Deus ordenou que ele não se casasse nem formasse família, porque as crianças nascidas nessa época não teriam um futuro. Ele também não participava de festas nem ia a funerais, como sinal de que Deus havia abandonado o seu povo. A vida de Jeremias foi muito solitária. Por causa de sua mensagem de castigo e destruição, Jeremias foi considerado um traidor, que estava tentando desmoralizar o povo. Ele foi preso várias vezes por suas pregações, foi maltratado e algumas pessoas até tentaram matá-lo. Mas no meio desse sofrimento todo, Deus protegeu a vida de Jeremias. Por causa de seus muitos sofrimentos, Jeremias ficou triste e deprimido. Em certa ocasião, ele até quis morrer. Mas Jeremias continuou confiando em Deus e ele lhe deu forças para continuar. O ministério de Jeremias. Quando Jeremias começou seu ministério, o rei Josias estava fazendo reformas, tentando levar o povo a adorar a Deus novamente. Mas o coração das pessoas estava virado para a idolatria e não houve verdadeira transformação. Por isso, Deus usou Jeremias para avisar que o castigo estava chegando. Quando Josias morreu em combate, Jeremias escreveu um lamento por ele. Jeremias continuou avisando o povo do castigo que estava chegando ao longo dos reinados dos próximos 3 reis. Mas esses reis não eram como Josias. Eles eram idólatras e não temiam a Deus. Em vez de ouvirem Jeremias, eles o viam como uma ameaça.
o povo continuou na idolatria e no pecado, ignorando Jeremias. Jeremias viu o cumprimento da parte de suas profecias. Ele estava em Jerusalém quando Nabucodonosor a conquistou e destruiu. Ele viu o castigo do povo e sofreu muito com isso, porque se importava com seu país. Mas mesmo depois de ver o cumprimento das profecias, o povo continuou a ignorar os avisos de Jeremias. Mesmo assim, Jeremias não desistiu e continuou repreendendo o povo por seus pecados. Ele os chamava ao arrependimento, para o perdão dos pecados. Jeremias também profetizou que depois de 70 anos, Deus iria trazer restauração. Ele também profetizou sua nova aliança, que um dia Deus iria estabelecer no coração das pessoas. Essa profecia foi cumprida em Jesus.